Yo-ho! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de anime e nesse vídeo eu vou falar sobre um anime que eu gostei bastante. Um anime que me empolgou depois de alguns episódios. Hoje eu vou falar sobre Hitsugi no Chaika. Um anime de fantasia com um toquezinho de mistério bem maneiro, que consegue te prender durante suas 2 temporadas. Mas bem, lembrando que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. Então vamos lá, Hitsugi no Chaika é um anime de gênero ação, aventura, fantasia e um pouco de mistério. Ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome, publicada em 2010, escrita por Ichiro Sakaki e desenhada por Namaniko Atikei, o desenhador de bundas. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio Bones, um estúdio que eu gosto muito e que já fez várias animações incríveis como Gothic, Darker Than Black, o Fullmetal Alchemist clássico e o Brotherhood, Wolf's Rain e o incrível Cowboy Bebop. Hitsugi no Chaika teve 2 temporadas e 1 OVA. A primeira temporada do anime foi ao ar no Japão dia 9 de abril de 2014 e durou até 25 de junho do mesmo ano, contendo 12 episódios. A segunda temporada, com o nome Hitsugi no Chaika Avenging Battle, foi ao ar dia 8 de outubro de 2014 e durou até 10 de dezembro do mesmo ano, contendo somente 10 episódios. Um OVA foi lançado em 10 de março de 2015, com a duração de um episódio normal de 24 minutos. Então vamos começar. Hitsugi no Chaika, a tradução ficaria Chaika do Caixão, porém no ocidente o nome foi adaptado para Chaika, a Princesa do Caixão. Ele é a adaptação para anime do light novel de mesmo nome, publicado em 2010, escrita por Ichiro Sakaki e desenhada por Namaniko Atikei. A novel começou a ser publicada em 18 de dezembro de 2010 e durou até 10 de março de 2015, finalizando com um total de 12 volumes encadernados. A novel foi distribuída pela editora Fujimi Chobo e impressa na Fujimi Fantasia Bunko. Eu já falei sobre essa editora na análise do Date Alive, tem card dela aí no vídeo. Essa é a mesma editora que publica também Amag Brilliant Park, Dakara Bokuwa Echiga Dekinai, Gamers, High School DxD e Date Alive. Agora vamos para a análise, começando pela história. Bem, há 5 anos atrás, houve o fim de uma guerra que já estava acontecendo há mais de 300 anos. Uma guerra envolvendo a Aliança das 6 Nações e o Reino de Gaz, que era governado por Arthur Gaz, um poderoso mago e gênio que criou diversas tecnologias e magias que modernizaram o país. Arthur ficou conhecido como o Imperador do Tabu. Ele fez várias modificações em seu próprio corpo que permitiram que ele se tornasse imortal, fazendo ele viver assim mais de 500 anos. Mas mesmo sendo imortal, ele não era invencível, e acabou sendo derrotado e morto por 8 guerreiros, que mais pra frente ficaram conhecidos como os 8 heróis, resultando assim no fim da guerra. Após a guerra, a Aliança das 6 Nações dividiram seus reinos e formaram o Conselho das 6 Nações, com o intuito de trazer paz e ordem para o mundo. Porém não foi só isso que veio com o fim da guerra. Vários guerreiros, soldados, sabotadores e todos que viviam apenas na guerra acabaram perdendo seu propósito de viver e se consideraram estranhos nesse novo mundo de paz. E aí que entra Toru Akura, nosso protagonista. Ele é um sabotador que vivia ativo durante a guerra, mas hoje em dia, com o fim dela, ele vive aposentado em uma casa na floresta com sua irmã mais nova adotiva, Akari Akura. Toru é preguiçoso e perdeu o seu propósito no mundo com o fim da guerra. Ele geralmente fica em casa, sem fazer nada, enquanto a sua irmã tenta trabalhar para conseguir o que comer. Em um dia normal, enquanto fazia o de sempre, a sua irmã acabou ameaçando para fazê-lo procurar um trabalho, ou pelo menos o café da manhã deles, mas ameaçar tipo, quase matar ele enquanto ele dormia. Enquanto procurava alguma coisa na floresta, o Toru acaba encontrando uma garota que chamou a sua atenção. Ela era uma garota de cabelos brancos e usando roupas bem chamativas, brancas também. Só que mais chamativo que isso, era que a garota carregava um enorme caixão em suas costas. Toru tenta falar com ela, mas a garota se assusta e foge, ou pelo menos tentava.
Ela se escondeu entre alguns arbustos e saiu andando, mas ela acabou dando a volta e encontrou o touro de qualquer jeito. Ela fica meio na defensiva enquanto olhava para Touro e diz que ele era um ladrão. O touro negou e disse que só era um cara desempregado procurando por comida. O touro fica curioso e pergunta para ela o que era aquele caixão e por que ela estava naquela montanha. A garota diz que lá era uma ótima ideia, pois não tinha ninguém ali perto, e pede para ele fingir que não viu nada. Ele fica confuso e pergunta se ela era uma assassina. A garota nega e diz que era só uma viajante que estava tentando chegar na cidade. Ela já estava vagando nas montanhas faz 3 dias. O touro diz que ela se perdeu e assim ela percebe a verdade chocante. Touro diz que poderia levar ela até a cidade se ela pagasse o café da manhã para ele. A garota ficou pensando no assunto, mas de repente, Touro percebe alguma coisa atrás deles. Ele se vira e vê de longe um unicórnio. Mas não é um daqueles unicórnios fofinhos que todo mundo pensa, aqueles unicórnios normais. Era um unicórnio comedor de humanos. Os dois fogem pela floresta, mas a garota cai devido ao caixão que ela carregava. O touro tenta fazê-la largar aquilo, mas ela nega, dizendo que era importante. Eles voltam a correr, arrastando o caixão junto e pulam de um penhasco, caindo em um rio em seguida, atrasando a perseguição do unicórnio. Quando saíram do rio, o touro estava com um corte no braço. A garota fica preocupada e Touro simplesmente desiste, dizendo que o unicórnio logo iria atrás deles de novo. Ele deita no chão e fica lá, dizendo que teve uma vida nojenta. A garota olha pra ele, perguntando se ele iria desistir, se eles iriam morrer ali. Ele responde, dizendo que provavelmente. Ela então pergunta de novo se ele não estava com medo de morrer. Ele diz que ia estar mentindo se dissesse que não. Mas em seguida, ele diz que ele não tinha nada de melhor para fazer da sua vida mesmo, que ele se tornou um inútil nesse mundo após o fim da guerra, pois as suas habilidades como sabotador não eram mais necessárias. Ela então abre o seu caixão e, de um compartimento secreto, começa a retirar as peças de uma arma, um tipo de rifle sniper. Aquilo era um Gundle. Os Gundles são como uma ferramenta para se utilizar magia nesse mundo. Eles são alimentados por combustível mágico. Touro então percebe que a garota era uma maga. Ela diz que é inútil também, que ela só tinha aquilo, mas com aquilo ela podia fazer muita coisa, como matar um unicórnio. Mas diz que ela precisa de tempo para preparar a magia. O Touro então diz que vai conseguir esse tempo enquanto ela preparava tudo. Ele começa a dizer um cântico que ele usava muitas vezes durante a guerra. Um cântico para ativar a transformação do sangue de aço. Uma habilidade que faz com que Touro fique com os cabelos e olhos vermelhos, aumentando sua força e habilidades. O unicórnio aparece e Touro luta com a criatura, enquanto a garota monta a sua arma e começa a recitar as palavras para invocar a sua magia. Um tempo de luta depois, com muito esforço, o Touro consegue segurar a criatura e a garota lança sua magia, um tiro que corta a criatura no meio. Touro fica impressionado com a força da garota. Ela fica feliz e diz que ele não era inútil, que ele era forte, que ela está viva ali porque ele estava ali. Ela finalmente pergunta o nome dele, ele se apresenta e ela faz o mesmo. A garota se chama Chaika Trabante, uma maga que está em busca de alguns itens especiais e importantes para ela. Chaika é uma garota meio ingênua, fofa e engraçada. Uma das coisas mais da hora nela é o jeito que ela fala. Ela fala meio que pausadamente, dizendo uma palavra de cada vez, de um jeito objetivo. Ela resume o que ela vai falar em poucas palavras, sendo bem objetiva mesmo. Os dois saem de lá e Chaika paga o café da manhã para Touro, que diz que esqueceu alguma coisa muito importante. E essa coisa era sua irmã mais nova, que chega agredindo ele e causando a maior confusão no local. No fim, Touro leva uma bronca da dona do local, que diz que ele era um cara incompetente, pois ele tinha esquecido da sua irmã mais nova, que estava esperando ele trazer o café da manhã, enquanto ele se fartava sem ela e ainda acabou fazendo a Chaika, uma garota que eles acabaram de conhecer, pagar a comida e os danos no local. Saindo do local, Touro explica para sua irmã, a Kari, o que aconteceu. Ela meio que fica em dúvida quando Chaika então diz que quer contratar os dois irmãos sabotadores para um trabalho. O Touro fica meio querendo recusar, pois faz anos que ele não trabalha. Quando a Kari pergunta se ele queria ou trabalhar ou ser empalado por ela. Ele então acaba aceitando o trabalho e pergunta o que era.
A Chaika diz que ela precisava dos dois para completar o seu objetivo, que era juntar os restos mortais de seu falecido pai, Arthur Gaz, que foram divididos e estão em posse dos 8 heróis. Ela revela que é a princesa filha do imperador, que conseguiu escapar do fim da guerra. Toru e Akari ficam confusos e perguntam o porquê dela querer juntar os restos mortais, que são uma fonte incrível de combustível mágico. Chaika diz que deseja juntar os restos mortais de seu pai para dar a ele um enterro apropriado. E a partir daqui, a história continua, com uma aventura desses três, viajando pelo continente em busca dos restos mortais do pai da Chaika, onde irão enfrentar vários inimigos, perseguidores e coisas bizarras durante ela. Tudo isso em um mundo de fantasia que mistura alguns elementos de steampunk, em uma época meio medieval. A história de Hitsugi no Chaika parece ser simples, porém ela é cheia de reviravoltas e é mais complexa e misteriosa do que aparenta ser. É o tipo de história que você começa a assistir e vai embalando, chegando no final tão rápido que você nem percebe. Os 12 episódios da primeira temporada foram um número bom de episódios, que fez a história seguir de uma maneira bem bacana e divertida. Já na segunda, com somente 10 episódios, fez a história seguir meio que corrida até o seu final, que também ficou muito rápido. Mas bem, vamos agora falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Hitsugi no Chaika é ótimo, tudo no anime é muito bonito, seus personagens, a ambientação em certas partes, mas principalmente as roupas dos personagens, principalmente as roupas da Chaika, que elas são muito estilosas. As animações são muito boas, as cenas de luta fluem de um jeito bacana e as magias têm vários efeitos incríveis. Os cenários são bacanas, mas em certas partes eles não são tão bem trabalhados, mas isso para dar mais destaque nos personagens em cena. Agora a trilha sonora. As músicas de Chaika são bacanas, bem empolgantes durante as lutas e divertidas e leves durante a comédia que o anime tem. Chaika possui uma abertura e um encerramento em cada temporada, todas músicas muito bacanas. A abertura da primeira temporada é a música Darakena, por Iori Nomizu. O encerramento da primeira temporada é a música Kairaku Genri, por Coffin Princess, que é um grupo formado por 3 dubladoras do anime. A abertura da segunda temporada é a música Shikoku o Nuritsubuse, também por Iori Nomizu. E o encerramento é a música Watashi wa Omai no Naka ni Iru, também por Coffin Princess. Agora a dublagem. A dublagem em Hitsugi no Chaika é boa, contando com dubladores talentosos, porém que não fizeram muitos papéis em suas carreiras. Alguns deles são Chika Anzai. Ela é a dubladora da Chaika. Essa moça fez alguns papéis muito bacanas, inclusive alguns que eu não sabia. Alguns personagens que ela já dublou foram a Shuto Suzu, do Akuma no Raido, a Chigusa Azuha, do Qualidia Code, a Midorikawa Maki, do Sakura Quest, a Inori, do Chaos Dragon, e a Yasuruoka Hanabi, do Kuzu no Honkai. Junji Majima. Ele é o dublador do Toro. Eu já falei sobre ele na análise do Toradora. Alguns personagens que ele já dublou são Toriyama Kindi, do Hidano Aria, o Miura Shigeru, do Death Parade, o Aikawa Ayumu, do Koryo wa Zumbi desu ka? E o Takasu Ryuji, do Toradora. Agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para minha opinião assistindo ao anime. Hitsugi no Chaika foi um daqueles animes que eu assisti depois de ter visto imagens dos personagens. Da Chaika, inclusive. E eu achei a roupa dela muito bacana, era muito da hora. Ainda mais quando eu vi que ela usava uma sniper, um tipo de arma que eu tenho paixão. Desde o comecinho eu achei que o anime seria bom. Ele apresentou um mundo fantasioso com uma pegada tecnológica, mas mesmo assim era um mundo meio medieval, cheio de magia. Conforme eu fui assistindo, eu fui gostando cada vez mais desse mundo, até chegar no final, que veio extremamente rápido. E esse é um ponto que eu achei meio fraco em relação ao anime todo, a sua reta final. Ele não termina de uma maneira ruim, é muito bacana inclusive, mas eu não sei, ele veio muito de repente, eu senti a falta de alguma coisa. Talvez seja aquela vontade de assistir mais alguma coisa, pois a segunda temporada acabou muito rápido, com só 10 episódios. No começo tudo começa muito simples, com uma garota em busca do seu objetivo e tals, mas conforme a história vai evoluindo e mistérios vão surgindo, tudo vai ficando muito mais interessante.
Uma coisa muito bacana desse anime são os seus personagens. Todos são muito bem desenvolvidos e dão velocidade e diversão na história. Eles não são aqueles personagens esquecidos e a história dá um jeito de mostrar cada um deles. Conforme você vai assistindo, a história vai trazendo eventos muito envolventes e fatos novos surpreendentes que vão entrando em cada episódio, tornando muito difícil de parar de assistir. A história do anime possui muitas coisas que são diferentes da novel. Alguns eventos que só ocorrem nela, outros que nem aparecem na novel, personagens que agem de uma maneira diferente, coisas que acontecem de uma maneira diferente. São coisas que não afetam tanto assim na história do anime, mas que se estivessem no anime seriam mais interessantes. Agora, informações extras. Chaika possui vários tipos de adaptações para mangá, algumas que ficaram muito conhecidas e outras nem tanto. Em 2011, foi publicada a adaptação para mangá com o nome de Hitsugi no Chaika. Esse mangá foi publicado pela Shonen Ace e conta com 5 volumes encadernados. A sua publicação durou até 2015. Esse mangá é a adaptação da história da novel para o mangá, e ela é bem mais fiel à novel do que o anime. Também em 2011 foi publicado o mangá Hitsugi no Chaikaka, um mangá no estilo 4-koma, com histórias em 4 quadros que está sendo publicado até os dias de hoje. De janeiro de 2014 até dezembro do mesmo ano, foi publicado o mangá Gakuen Chaika, um spin-off totalmente voltado para a comédia que mostra como seria Chaika nos dias de hoje, em uma escola. De junho de 2014 até janeiro de 2015, foi publicado Hitsugi no Chaika Bangai Hen, um mangá de 3 volumes que contam side stories de Chaika. O mangá foi lançado junto de alguns Blu-rays no Japão. Concluindo, Hitsugi no Chaika é um anime de fantasia com uma história que é inicialmente simples, porém com o passar dos episódios vai se tornando uma trama muito bem contada e interessante, que traz vários eventos e reviravoltas surpreendentes, além de mistérios que vão te prendendo e fazendo assistir a mais do anime. Seus personagens são ótimos, carismáticos e cada um deles tem seu momento e papel na trama, não se tornando aqueles personagens esquecidos que não fazem nada. O destaque de personagens com certeza fica com a Chaika e seu grupo, que durante a história você se diverte muito com a forma que eles interagem um com o outro, tirando boas risadas de quem assiste, mas que impressiona quem procura um anime com momentos sérios e lutas bacanas. A animação do anime é ótima, a sua arte também, seus personagens são bonitos e o cenário é bem desenhado em certas partes, porém se torna simples em outras que dão mais destaques aos personagens. Sua trilha sonora é bacana, possui músicas que combinam com a atmosfera da cena e que empolgam em lutas e cenas de ação. A dublagem do anime é boa. Muitos dos dubladores fizeram um ótimo trabalho, mesmo não sendo muito conhecidos, como é o caso da dubladora da Akari, que fez um excelente trabalho como Akari, porém ela não tem muitos papéis em sua lista. Enfim, Hitsugi no Chaika é um anime para quem gosta de uma história com reviravoltas, com um mundo meio steampunk, com lutas bem feitas, personagens bem desenvolvidos e que quer ver algo mais rápido, curtinho, pois a história te prende tanto que acaba bem rápido, te deixando com aquela sensação de querer assistir mais. É um anime que consegue te surpreender com simples eventos que vão tornando a história cada vez mais interessante, e claro, com um traço de personagens bonitos com roupas estilosas. E para quem quiser, eu vou estar deixando os links tanto para a novel quanto para alguns mangás de Hitsugi no Chaika na descrição do vídeo. Provavelmente muitos deles não vão estar completos, pessoas. A novel e um mangá adaptado da novel estarão em português Brasil, porém o mangá Gakuen Chaika vai estar em inglês. E lembrando que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles. E bem, se você gostou do vídeo, dá aquele curtir, comenta se quiser, compartilha se puder, que vai dar aquela ajuda. E isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado e agradeço vocês por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então até a próxima. Já, né?